Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar de Israel com Michael Rood. Estamos aqui no episódio 5, parte 1 de 2. O Messias retornará com curas em suas asas. Shalom, eu sou Michael Rood e estou no Parque Arqueológico de Appel, em Jerusalém. De acordo com os profetas de Israel, o Messias iria realizar vários milagres que atestam a sua autoridade do céu. Muitos foram aqueles que estavam doentes, deformados ou fisicamente desafiados. Malaquias declarou que o verdadeiro Messias, o Sol da Justiça, teria o poder de curar nas asas dos 4 cantos de sua roupa. Para acessar a esse poder de cura, aqueles que tinham a doença tinham de estender a mão e tocá-lo, um ato que é proibido pela lei. Para uma pessoa doente tocar deliberadamente uma pessoa limpa, especialmente um professor da Torá, era para convidar o próprio para ser apedrejado. Até hoje em dia é uma tradição que quando um estudante quiser fazer uma pergunta a um professor, ele ou ela pega no cordão costurado na bainha da sua roupa, chamado tsi-tsi. O professor então é obrigado a responder a sua pergunta. Essa tradição está enraizada na profecia messiânica de Malaquias. E esse milagre de cura nas asas do Messias era e ainda é apropriado para aqueles que são atormentados pela doença até então incurável do pecado. Junte-se a nós no Clube de Profecia onde esses vídeos foram gravados. Este é o Estudo Bíblico 101, agora episódio 5 de uma série de 26 partes sobre a profecia e as festas do Senhor. O Messias retornará com curas em suas asas. Como o professor Malaquias falou, como o profeta Malaquias falou, mas para nós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trarás nas suas asas. Novamente, a palavra asas é a palavra caná, na qual é o tsi-tsi ou cordão na bainha de sua roupa. Os rabinos compreenderam que o sol da justiça estava falando do Messias, e os rabinos ensinavam, assim como o sol foi criado no 4º dia, do mesmo modo o Messias viria no 4º dia ou no 4º milênio. De fato, era Tishri, 15,399, com menos de 18 meses sobrando do 4º milênio. Esta é a data que Yeshua nasceu no próprio milênio, onde ele era esperado que ele aparecia. Ele apareceu no final do milênio, e o que mostra algo muito importante, que Deus é muito lento. E ele espera até no final, antes do libertador chegar e a liberdade chegar. Vemos isso tantas vezes nas nossas próprias vidas. Mas da mesma forma que os rabinos são ensinados que o sol da justiça virá no 4º dia, o Messias virá no 4º dia, e que o Messias virá com cura no seu tsi-tsi ou cordão na bainha da sua roupa. Vemos que os evangelhos nos dão uma imagem de como isso realmente acontecerá e de como essa profecia em particular se cumprirá. Na verdade, houve um tempo onde um homem chamado Joriá tinha uma filha doente. Joriá morava em uma pequena cidade, e ele tinha pedido para Yeshua vir orar e curar a sua filha. Agora, fora dessa aldeia, uma mulher estava morando, na qual era uma residente daquela aldeia, mas agora ela estava vivendo fora da aldeia, porque ela tinha problemas com fluxo de sangue, da qual ela não conseguia se curar. De acordo com a Torá, se uma pessoa mantém os mandamentos de Deus, como ele disse, se guardardes os meus mandamentos, nenhuma das doenças dos gentios virá sobre você. Mas por causa da desobediência de alguém, e esse se contaminar com o organismo de corpos mortos, ou qualquer outro tipo de razão, e pegar uma das doenças dos gentios, então eles terão de viver fora da casa dos fiéis, até quando eles forem curados, acabado com a doença, porque Deus não queria que todo o seu povo fosse contaminado. E por causa da desobediência de uma pessoa, ele não queria que todos os fiéis ficassem doentes e morressem. Deus estabeleceu leis de quarentena, que se você manter essas leis de quarentena, então isso isolará a doença do restante do povo. Esta mulher que tinha problemas com fluxo de sangue estava lá há 12 anos. Fala aqui
que ela vendeu tudo que ela tinha, a casa, a carruagem, tudo que ela tinha, e ela gastou tudo com médicos. Por 12 anos ela tinha essa doença e não conseguia se curar. Ela tinha de morar fora da aldeia, e seus amigos e família todos os dias traziam comida para ela. Eles levavam para fora da aldeia. Eles pegavam a cesta de comida e colocavam sobre uma rocha. Eles deixavam a comida nesta rocha e depois eles iam embora. Ela saía e pegava comida, ficando longe deles. Por 12 anos, ela está longe dos amigos dela. Ela está longe de sua família e está desesperada. Ela está com o coração partido. Ela está se tornando uma mulher idosa e não tem nenhuma esperança de jamais se curar. Mas ela ouviu falar do rabino, porque seus amigos e família vinham para vê-la e eles falaram desse rabino que fica ensinando então ao redor das sinagogas diferentes na área e que ele viria para a cidade, porque todo mundo já ouviu falar do quanto a filha de Jairo estava doente. E quando esse rabino vinha para a igreja e achou-a, quando ele veio para a aldeia, ele vinha acompanhado por um grupo grande de pessoas que até vieram de outras aldeias, de onde ele ensinava nas sinagogas. Enquanto ele está entrando na aldeia, todos da aldeia vêm a ele para encontrar com ele na entrada da aldeia e eles fazem um caminho para ele. Todo mundo está lá. Todos alegres estão na entrada da aldeia porque eles têm ouvido que enquanto ele ensinava nas sinagogas, as pessoas ficavam curadas. Ele ensina sobre a Torá. Existe então esse sentimento forte nas pessoas que eles estão tão animados para ouvir dele. Essa mulher conhece os profetas. Ela tinha estudado as escrituras. Ela foi criada com os profetas e a Torá toda a vida dela. E enquanto ela estava morando fora da cidade, ela percebe que se este é o Messias, essa é a minha oportunidade. Porque ela sabia que quando o verdadeiro Messias vier, ele virá com cura no seu tissi, ou cordão, na bainha de sua roupa. E enquanto todos estavam descuidados na aldeia, ela veio por trás de todos. Ela foi bem quieta para a aldeia e ficou atrás da multidão. E quando ela chegou na multidão, ela ajoelhou e andou pela multidão até chegar bem em frente do lugar onde Yeshua iria passar. Porque eles fizeram um caminho para ele passar. Enquanto ele passava, ela estendeu a mão e agarrou o cordão da bainha da roupa dele. E quando ela agarrava o cordão, enquanto ele passava, o cordão escorregou de sua mão e ele para imediatamente e pergunta: quem me pegou? E aí todo mundo congela. E seus discípulos falam que todo mundo está te pegando, Senhor. O Senhor tem passado por isso antes? Qual o problema? Aí ele disse: não, eu senti virtude sair de mim. Senti o poder sair de mim. E quando ele virou os seus olhos, encarou nos olhos delas, todos viram para quem ele estava olhando. Naquela hora, eles se espalharam imediatamente, porque eles perceberam que ela contaminou todos eles. Aqui, Yeshua estava vindo para a aldeia. Ele estava vindo para ensinar. Ele estava vindo para curar. Agora, eles também não podem estar na presença de outras pessoas até o pôr do sol. Agora eles estão impuros. E eles têm que ser mekavá, batizados. Eles agora têm que se separar de outras pessoas, porque eles não querem passar para outras pessoas. Eles ficaram imediatamente hostil. O Messias perguntou: quem me tocou? Eles se espalharam. Ela sabia que se ele não fosse o Messias, ela, sendo uma mulher impura, ela deliberadamente estendeu a mão e tocou no cordão da roupa de um rabino. Ela deliberadamente tocou e sujou alguém. Ela pode ser apedrejada no local. As pessoas sabem disso. Ela sabe disso. Yeshua sabe disso. Ela é uma mulher morta. E quando ele falou: quem me tocou? Ela não negou. Ela disse: eu toquei, Senhor. E ele falou: sua fé tem curado você. Ela sabia que se ele fosse o Messias,
Se ele não fosse Messias, ela estaria morta. Mas se ele for, ela seria curada. E cada um de nós estamos no mesmo barco. Se Yahshua de Nazaré não é o Messias, então nós, todos nós, estamos ainda mortos. Nós não podemos vir perante a presença do Deus justo e santo, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Até que tenhamos uma expiação, não há remissão de pecados. E se ele não é o Messias, então Deus não fez nenhuma provisão para os gentios. Ele não fez nenhuma provisão para Israel, porque o templo foi destruído há quase 2000 anos atrás. E o sangue de touros e cabras e cordeiros e bodes, que a gente sabe, não são suficientes para tirar o pecado. Era uma imagem de sombra daquele sacrifício, aquela expiação que era necessária. Eu e você estamos no mesmo lugar. Ele é o Messias. Ele pagou pelos nossos pecados. Então nós temos que segurar o cordão da roupa dele e falar: você é o nosso Messias. Nós acreditamos e pela fé pegamos o cordão de sua roupa e falamos: você é o Messias. E se não é, nós morreremos. Mas ele é. E através dele temos vida. E o que é gravado daquela mulher que estendeu a mão e agarrou no cordão de sua roupa é um testemunho de que o profeta falou foi verdade, de que o Messias veio no 4º dia e ele veio com cura no seu teci, o cordão. Está escrito em Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o início e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Lembre-se do que foi declarado de Berashit em Gênesis, eu farei toda a minha vontade. E assim voltamos a Gênesis 1:14. E lemos disso, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, e para haver separação entre o dia e a noite. Deus colocou o sol, a lua, as estrelas e os planetas nas suas fundações, e ele fez isso para um propósito especial, assim como ele fala: e sejam eles para sinais e para tempos, determinados para os dias e anos. Antes de tudo, vamos dar uma olhada nisso. Estes sinais, quais são os sinais que as estrelas, a lua, o sol e os planetas foram todos colocados em seus cursos? E que sinais não falam? E Salmos 1:47 diz que ele conta o número das estrelas, chama-as de todas pelos seus nomes. Literalmente no hebraico diz que Deus tem nomeado as estrelas. E vemos que até hoje em dia, não importa que cultura que você é, se você está na China e apontar para uma grande estrela e perguntar qual é o nome daquela estrela, o que significa? Ela significa a mesma coisa em chinês, ou em egípcio, ou em hebraico, ou em latim, ou em grego. Todos os nomes das estrelas foram dados por Deus antes da Torre de Babel. Todas elas foram nomeadas, e isso foi o que os patriarcas contaram na história de Deus, da redenção da humanidade, que está escrito nas estrelas. E eles foram capazes de dizer há centenas e centenas de anos antes da Torá ser escrita, porque foi Deus que nomeou as estrelas.